Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos. Hoje, Salmo 72, versículos de 12 a 14. Então, Salmos 72, versículos 12, 13 e 14. E eles dizem o seguinte: pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Amém. Bom, meus queridos, Salmo 72, o Salmo de Salomão, Salmo normalmente é Salmo de Davi, né? Esse é de Salomão e é filho de Davi. Então, o ensino aqui também é grandioso, é espetacular, como todos os salmos, né, como toda a Bíblia. E o que, né, que me chamou mais atenção nesses versículos é o último aqui. O último, para mim, é o que chama mais atenção. Ele diz, né, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Ou seja, aos olhos de Deus, todos somos preciosos, né? Todos somos preciosos para Deus. Deus não faz diferença alguma, Deus não impõe condição alguma, né? Ele nos ama e Ele nos guia, nos protege, nos abençoa e não tem distinção de raça, de nada. Por quê? Porque Deus que fez a todos nós, né? Então ele não gosta mais de um e menos de outro, né? Ele gosta igual. É claro, né? É claro que as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas palavras vão fazendo com que Deus se agrade mais ou se agrade menos. Amar, ele ama igual, ele gosta de todos, né? É como uma mãe, um pai que tem 2, 3 filhos e, né, vamos supor, tenha 3 filhos, 2 filhos são obedientes, são generosos, são bonzinhos, são educados, fazem tudo que o pai, né, que os pais querem, agradam aos pais de tudo quanto é maneira, e um deles é revoltado, um deles é obriguento, um deles acaba fazendo coisas erradas, desobedece, né? O pai e a mãe, eles vão amar menos esse filho? Não, né? Eles não vão amar, eles amam igual. Esse e os outros dois. Eles podem, é claro, se agradar mais dos outros dois, das atitudes dos outros dois, mas amar eles amam igual, né? Amar a gente não escolhe, né, quem a gente ama, nem como a intensidade desse amor. É uma só, ou a gente ama ou a gente não ama, ainda mais Deus. Então ele ama todos, mas é claro que de alguns ele se agrada mais, né? Então, nós temos aí, por exemplo, né, me veio na cabeça agora, Noé, por exemplo, né? Deus se agradou, né, tanto de Noé que o escolheu, né, para que construísse a arca, para que continuasse, né, a humanidade, né? Deus deu essa chance e essa missão a Noé, assim como ele fez com Moisés também, por exemplo, né? Como ele fez com Abraão. Então, ou seja, Deus ama a todos, mas alguns ele se agrada mais. Então, quando ele diz aqui, né, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa, ele está falando de mim, de você, de todos nós, né, de todos, sem exceção, né? Quando ele começa, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude, se compadece dos fracos e dos pobres
e ele os resgata da opressão e da violência, os salva da morte, ou seja, né, ele faz tudo, né, para as pessoas que ele ama, né. É claro, né, como eu disse, o amor é igual para todos, ele fez a todos, ele ama a todos, mas alguns ele se afeiçoa mais, alguns aos olhos dele o agradam mais. Então, queridos, que nós sejamos sempre esses, né, que agradem, né, mais a Deus, né, que nós sejamos os que aos olhos de Deus, né, faz com que ele se compadeça, né? Olha, ali o José, né? O João, o Robson, né? A Maria, nossa, eles são especiais, né? Olha como, né? Eu olho para eles, eu me realizo, né? Eu fico assim espantado com tamanha obediência, com tamanho temor, né, que eles têm, e isso me agrada muito, né? Então Deus dizendo isso quando nos vê. Então que a gente faça, né, por merecer, que a gente seja realmente pessoas, servos, filhos, que Deus se agrade, que a gente se agrade aos olhos de Deus. Tá bom, queridos? Primeiramente, né, é uma obrigação nossa, nós como filhos de Deus, nós como amados como somos por Deus, é nossa obrigação, né, levar uma vida que agrade a Ele, é nossa obrigação deixar Deus feliz com as nossas escolhas, com a nossa vida. E também, né, o que a gente aprende, né, nesses versículos hoje é nada de ficarmos nos diminuindo, né? Não, puxa, Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, puxa, por que está acontecendo essas coisas comigo? Nossa, eu não merecia isso, porque Deus, né, está deixando que isso acontecer. Não, nada disso, né? Nada disso. Pois aos seus olhos, né, aos olhos de Deus, a nossa vida é preciosa, né? Então toda a vida para Deus é preciosa. Por isso que Ele quer salvar a todos, né? Por isso que Ele fez, né, usou aí em média 40 pessoas para escrever a Bíblia, para que todos tenham acesso à sua palavra, à sua verdade e que todos se salvem, né? Ele dá a chance para todos, ele dá o conhecimento a todos. Ele quer que todos se salvem. Agora, se uns acreditam na palavra, se uns cumprem tudo que está aqui, se uns se submetem aos seus mandamentos e se salvam, ótimo, grande. Se uns não acreditam, não se submetem a todos esses mandamentos, a todas essas ordenanças e perdem a salvação, infelizmente. Mas Deus ama a todos, Deus deu a chance a todos, tá bom, queridos? Então hoje, né, a partir de hoje, nada de ficarmos aí nos lamentando, Deus não gosta de mim, não, Deus gosta sim, Deus ama a todos. Aos seus olhos, a vida deles é preciosa. Aos olhos de Deus, a sua vida, meu querido, minha querida, é preciosa. Lembre-se disso, né? Nada de ficar aí cabisbaixo, chateado, curtindo aí uma fossa. Não, nada disso. Deus não gosta disso. Deus gosta da gente sorridente, otimistas, para cima, né? Vamos encarar, vamos para cima, sem desistir, sem pestanejar. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com todos, né? E Deus não faz diferença, Deus está com todos. A diferença quem faz é a gente. Nós que fazemos a diferença. Deus é igual para todos. Tá bom, queridos? Que a gente pense nisso, que a gente viva isso, que a gente traga isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aos olhos de Deus, a nossa vida é preciosa. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria.
para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele e nos aproximarmos cada vez mais da salvação em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, e que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Deus abençoe a todos uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Me perdoem, queridos, passou um pouquinho hoje, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.